A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para a amada Igreja de Jesus. Hoje é dia das mães, né, minhas amadas? Então eu quero trazer uma palavra, fale a respeito de uma mãe. O Espírito Santo de Deus me instruiu desde cedo, do momento que eu levantei, a trazer essa palavra. Uma palavra morde e assopra, igualzinho Jesus porque o Senhor, Ele te cura, Ele te corrige, a ferida fica lá aberta, mas Ele é o mesmo que vai lá e coloca o remédio para te curar. Eu sei que existem outras pessoas mais instruídas para falar a respeito de amor, mas já que Jesus chamou eu para falar sobre esse assunto, eu eis-me aqui para poder falar sobre esse assunto. Então vocês vão ter que aguentar a pedrada, Espírito tá bom? Santo de Deus me instrui a não falar o capítulo, a não falar o versículo, somente falar o nome dessa mulher e a respeito dessa história, porque é para vocês, amados, procurarem na Bíblia. A intenção de Deus é que vocês vá lá na Bíblia e procurem, porque vocês têm que ler a palavra para vocês saber aonde que está essa mensagem. E quem achar primeiro pode colocar aqui nos comentários. Hoje nós vamos trabalhar desse jeito, entendeu? Outro dia pode ser que o Senhor esteja me usando de outra forma diferente. Então vamos lá. Eu quero falar a respeito do amor de Ana, o amor de mãe que, no meu ponto de vista, excedeu todos os limites. Que amor é aquele? Que amor é aquele que ela demora para gerar, ela é estéril e quando ela recebe a bênção do Senhor, que o Senhor dá a bênção para ela renuncia. Amadas, vocês podem ver que ela chorou por esse amor, que ela sofreu por esse filho, que ela foi humilhada por Satanás em forma de Penina. Ela foi humilhada pela sociedade da época dela, porque vocês estão pensando que Penina perdia uma oportunidade de humilhá-la? Perdia não, amadas. Penina era instruída por Satanás, que era instruído por Deus para poder fazer aquilo com Ana. Porque até dentro da Bíblia, Satanás é mandado por Deus, porque ele não tem nem a chave do inferno que está na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo dentro do universo espiritual isso aí. Porque o mundo espiritual, amados, ele existe e ele não tá de brincadeira, não. Se você não saber se proteger, se você não saber interpretar as coisas da forma certa, sem antes de julgar, você tem que colocar uma dose de amor gigantesca. E não é do seu amor, não. É do amor de Cristo. Do amor que Deus tem por nós. É tudo desse jeito. É tudo dessa forma. Porque nós queremos... Hoje eu estava conversando com a minha mãe. Eu falei assim para ela: mãe, talvez eu não seja 100% boa. Talvez eu seja uns 50% boa. Ou quem sabe até menos. Mas o amor de Jesus Cristo me alcançou. Ele me dá a escolha de fazer uma escolha boa ou uma escolha ruim. Então eu tenho que pensar sempre como Jesus Cristo nos amou para mim não tomar uma decisão precipitada e nem fazer uma escolha errada. Porque nós, como mães, nós somos responsáveis para educar os nossos filhos espiritualmente, para educar os nossos filhos para enfrentar a sociedade e para poder enfrentar os trabalhos, né? Porque hoje os trabalhos são bem diversificados. Tem várias áreas de serviço, várias áreas em qual os nossos filhos podem ser inseridos e tem uma sociedade lá fora que não age como a gente age dentro da nossa casa. E voltando a falar de Ana, que amor sublime era. Ela renunciou ao filho, levou o filho para o sacerdote da época que era Eli e ela deixou ele lá aos cuidados de um homem estranho. E diz a palavra do Senhor que Eli cuidou de Samuel. Agora, eu quero falar do amor de outra mulher. Um amor de mãe. Eu quero falar de Sara. Gente, que amor é aquele? Sara, ela renunciou de ser esposa de Abraão, a única esposa, pelo que eu entendi, para poder colocar Agar na cama dele. Eu, como mulher, eu não amaria dessa forma de jeito nenhum. E como mãe, então piorou. A Bíblia fala que Sara errou, né? Quando ela tomou essa decisão. Mas alguém já percebeu o amor que Sara tinha por Abraão, por Deus, pela obra do Senhor? Ela errou, tá certo? Ela se intrometeu. Mas com a intenção de ajudar, entendeu? Deu problema? Deu. A gente vê, a Bíblia relata, né? Vários problemas, várias picuinhas que Sara teve com Agar. E com o marido dela também. Vocês acham que Sara não teve picuinha com o marido dela? Abraão? Ou é Abrão na época, não lembro. Então,
Ela teve. Você está pensando que ela não sabia dos riscos que ela estava correndo? Ela sabia, porque diz a palavra do Senhor que Sara já era uma mulher bem de idade. Então, ela sabia dos riscos que ela estava correndo, mas ela renunciou à paz dela e deu a cara a tapa. E, amados, quantas vezes a gente não quer dar a cara a tapa? Quantas vezes a gente quer ser aquela uma que nunca dá opinião? Não, mas o céu nos chama que como mães nós temos que dar a nossa opinião sim, que como mães nós temos que corrigir sim, que como mães nós temos que ensinar sim, e somos justificadas por Deus. Porque se Deus, olha para vocês verem, a palavra do Senhor mesmo diz, se Ele é o que corrige e Ele é o que sara, nós como mãe nós temos que corrigir e dar amor da mesma forma. A gente não pode só viver na correção. Vou ficar brigando que fulano, que vou ficar brigando toda hora com meu filho, vou ficar batendo nele toda hora para ele aprender que o mundo lá fora não vai ser fácil com ele. Não, amadas, nós temos que ter um momento de correção, um momento de amor e um momento de lazer com a nossa família. Porque nessa relação, nós é quem somos a pessoa adulta. Nessa relação, nós é quem temos experiência e nós é quem temos que ter sabedoria para educar os nossos filhos. Porque muitas das vezes, muitas mães quer corrigir a garrafinha de água dentro da geladeira vazia, mas ela mesma não tem coragem de pegar a garrafinha de água vazia dentro da geladeira e encher e colocar lá no lugar para ensinar o filho dela de outra maneira. E ele pode beber a água da garrafinha e voltar a colocar a garrafinha lá dentro da geladeira. Porque muitas vezes a gente fala tanto a respeito da garrafinha de água na geladeira e acaba esquecendo de dar bom exemplo, entendeu? E vocês acham que os nossos pequenos não estão observando? Claro que tá observando. Eles são espertos, eles são inteligentes. Eles jogam com chantagem emocional pra cima da gente e a gente tem que saber lidar com isso. E vocês, como mãe, também devem ficar esperta, que eles gostam de manipular. Sim, eles gostam de manipular a gente de forma sutil e sorrateira. Eles são espertos. Olha que ministério lindo que o Senhor nos concedeu. Ser mãe. Ser mãe é isso. É ser um ser supremo dentro da sua casa e evoluído ao mesmo tempo, sem querer tomar o lugar de Deus, porque Deus vai ter experiência com nossos pequenos. Nós temos que orar e pedir ao Senhor para que Ele dê experiências aos nossos pequenos com Ele, porque antes deles serem nossos filhos, Ele é filho de Deus. Eles são filhos de Deus. E nós temos que saber que nós estamos educando os nossos filhos para ir morar no céu.